Hoje quero falar um pouco sobre o potássio. Como o potássio acaba interferindo no tratamento de nós, nefrologistas, no melhor tratamento possível ao nosso paciente com doença renal crônica, no paciente com insuficiência cardíaca, no paciente com pressão alta, no paciente com diabetes. O potássio acaba influenciando e muitas vezes prejudicando o tratamento desses pacientes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Saúde! Bora! Então vamos lá. Falar na live de hoje sobre como o potássio prejudica o tratamento. Dica seu tratamento. Então, a live será sobre esse tema hoje. Só lembrando, essa live não fica gravada, essa live vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube, mas não vai ficar gravada e é importante vocês entenderem sobre esse tema, que é um tema extremamente importante e relevante para os pacientes com doença renal crônica. O potássio é uma substância extremamente importante para o nosso organismo. O potássio é responsável pelo funcionamento adequado das células, pela contração dos músculos, pelo funcionamento adequado dos neurônios, pela condução elétrica do nosso coração. Então, o potássio é uma substância extremamente importante, só que necessita um controle adequado, nem de mais, nem de menos, senão podem levar a complicações. Potássio muito alto pode levar à complicação mais grave, que é uma arritmia cardíaca. E, novamente, essa arritmia cardíaca não é uma arritmia simplesmente de batedeira no coração. Nossa, tô achando que está a frequência mais rápida. Essa arritmia cardíaca pode ser uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. E essa arritmia é uma arritmia muito grave que ocorre de uma hora para outra, podendo levar a uma parada cardíaca e morte. Por isso que o potássio alto é algo que nós, nefrologistas, nos preocupamos muito, porque se o potássio estiver muito alto, pode levar a uma complicação grave e precisa ter uma intervenção rápida. Não tem sinais de premonição, não tem como a gente precaver isso de sintoma. Mas, nossa, estou começando a sentir um formigamento, meu potássio deve estar alto. Nossa, não estou sentindo tal coisa, talvez meu potássio está alto. Não dá para saber isso. O sintoma de potássio elevado não existe e só vai ocorrer, então, a desencadear uma arritmia cardíaca grave. E a hora que você tiver essa arritmia, normalmente você tem uma parada cardíaca. Por isso, novamente, que o potássio alto é uma substância que nos preocupa demais. Mais ainda do que, por exemplo, uma ureia alta. E o quanto que é o nível adequado de potássio? De modo geral, um potássio até 5.0 é um potássio normal. De 3,5, 3.7 a 5.0 é o valor normal de potássio. Valores acima de 5 já são valores que começam a preocupar. Mas normalmente valores acima de 6, 6,5 aumentam demais o risco de mortalidade. Por isso, novamente, tem que tomar muito cuidado. Tem alguns trabalhos que mostram que mesmo elevações pequenas, de, por exemplo, potássio 5.5, já está atrelado ao maior risco desses pacientes evoluírem com complicações mais graves. Recomendo novamente vocês, sempre olhem seus exames e conversem com o seu médico. O potássio precisa estar na faixa de normalidade e de preferência no valor próximo abaixo de 5, tá? Então isso é extremamente importante. E o que acaba acontecendo então? Várias situações podem levar ao acúmulo de potássio. A doença renal mais avançada, com normalmente uma função renal menor do que 30%, começa a apresentar uma retenção de potássio no nosso organismo. O potássio só é eliminado de duas formas. Pelo intestino, por exemplo, então evacuando de uma maneira adequada. Então pessoas que, por exemplo, têm muita diarreia, podem começar a ter um potássio mais baixo. Mas um paciente, por exemplo, que começa a ter problemas renais, começa a acumular potássio, porque o potássio é eliminado pelo intestino e pela urina. Se o intestino agora, por exemplo, começa a ter constipação, o intestino fica mais preso, lentificado, a tendência do potássio elevar é maior. Se você começa a ter, por exemplo, problema renal, a função renal começa a diminuir, principalmente abaixo de 30%, também favorece
o acúmulo de potássio no seu sangue. E novamente o potássio alto tem várias complicações mais graves, como uma arritmia cardíaca. Então o avançar da doença renal por si só está atrelada a níveis mais altos de potássio. Pacientes diabéticos também possuem uma maior predisposição a ter uma retenção de potássio. Pacientes hipertensos, pacientes com câncer, quimioterapia também podem ter um potássio mais elevado. Pacientes com insuficiência cardíaca também podem ter um potássio mais elevado. E tudo isso acaba complicando. Então a gente precisa entender primeiro, no momento que tem um potássio mais alto, o que está acontecendo? Será que é o intestino que não está funcionando direito e justifica em partes? Será que você também está tendo uma dieta extremamente rica em potássio? Cada vez mais a gente está sabendo que a dieta por si só não é um fator tão contribuinte de um potássio alto. Influencia sim, mas não acaba tendo a mesma relevância como a gente imaginava antigamente. Antigamente a gente achava que o potássio alto era sempre culpa da dieta. Ah, você está comendo muita coisa com muito potássio, dieta muito rica. Influencia sim, mas talvez não seja o principal fator levando ao potássio mais alto. Um diabetes mal compensado, um diabetes, um açúcar muito alta, pode levar também a um potássio mais alto. Paciente então, em quimioterapia, com lesões musculares, paciente com lesão muscular, teve um trauma, tudo isso também pode justificar. E medicamentos, vários medicamentos podem fazer com que o potássio eleve, tá? Então é extremamente importante a gente prestar atenção nessa questão do potássio. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Quem entendeu, tá todo mundo entendendo o que eu tô falando aí a respeito do potássio? Todo mundo tá claro essa questão do potássio? Vamos lá. Então, novamente, a respeito do potássio, o quanto o potássio alto interfere então na nossa saúde, e o potássio alto, novamente, é algo que é extremamente preocupante. Muitas vezes eu posso colocar o paciente em diálise somente pelo potássio. Ele pode ter, por exemplo, uma creatinina de 2, uma ureia de 80, mas vem um potássio de 8, por exemplo, e por algum motivo eu vejo que tem um risco de ter uma arritmia cardíaca. Ele vai fazer diálise naquele momento para baixar esse potássio. Olha só, para vocês entenderem o quanto o potássio é importante e perigoso para a gente. Por exemplo, aquele paciente que tem uma creatina de 4, estável, sempre mantém creatina de 4 durante meses, anos, com uma ureia controlada de 120, estável. Mas ele sempre agora está mantendo um potássio em torno de 5,5, 6. E não baixa disso. Já tentou mudar, controlar diabetes, alimentação, intestino, sempre 5,5, 6. Pode ser que esse paciente eu coloque em diálise por conta do potássio alto, mesmo com uma creatinina estável, mesmo com uma função renal, por exemplo, de 16%, 15%. Pode acontecer de eu colocar esse paciente em diálise por conta do risco dele ter um potássio alto, e esse potássio alto levar uma arritmia cardíaca e levar então uma complicação como a morte ou uma sequela por conta de uma parada cardíaca. E por conta do potássio alto, pode ser o único fator determinante a ponto de eu querer colocar o potássio. Então é extremamente importante a gente entender essa relevância, essa importância. Então, novamente aqui, ó, o pessoal está perguntando como fazer para evitar o excesso de potássio. Tem que entender, é um controle multifatorial. Para controlar o potássio, você primeiro precisa estar entendendo quais são as possibilidades, que eu falei para vocês antes. O intestino constipado, o paciente com o intestino preso, pode levar a um acúmulo de potássio. Paciente diabético, principalmente com diabetes mal controlado, pode fazer subir o potássio. Paciente com lesões musculares, destruição muscular, pode subir potássio. Paciente em quimioterapia pode também ter destruição de células com aumento de potássio no sangue. Paciente com uma dieta extremamente rica em potássio, tomando água de coco em excesso, tá? Água de coco, mamão, ameixa, uva,
pode também levar uma dieta rica em potássio, favorecendo o acúmulo de potássio, e medicamentos que podem também influenciar o potássio, elevar o potássio. E quais são esses medicamentos? Medicamentos, por exemplo, da classe dos IECAs e BRAS, que são os medicamentos para pressão, como Enalapril, Captopril, Ramipril, e da classe dos BRAS, como Losartana, Olmesartana, Valsartana, são medicamentos que protegem muito o rim, mas podem também subir o potássio. Outros medicamentos que sobem muito potássio, espironolactona, atualmente agora a finerinona, também podem favorecer o aumento de potássio. Corticoides podem também favorecer o aumento de potássio. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as medicações. Muitas das medicações que podem conter também potássio, litocite, citrato de potássio também pode ter um contribuinte. Um fator que também pode influenciar um potássio mais alto é um sangue mais ácido, também pode favorecer o potássio mais alto. Deixa eu pedir para ligar o ar aqui. Então, novamente, são fatores que acabam contribuindo. O sangue mais ácido, muitas vezes a gente corrigindo a acidez do sangue, usando bicarbonato de sódio, pode ajudar, por exemplo, a melhorar esse controle do potássio, tá? E como o potássio influencia na nossa terapêutica, na nossa conduta? Que eu falei para vocês, hoje existem 4 medicamentos que são os pilares para o tratamento da doença renal crônica. Medicamentos para pressão da classe dos IECAs e BRAS, como eu falei para você, exemplos, o Enalapril, Captopril, Ramipril, e da classe dos BRAS, Olmesartana, Candesartana, Valsartana, Telmisartana, são medicamentos para pressão, mas que ajudam a proteger o rim, diminuindo a perda de proteína, diminuindo a evolução da creatinina, protegendo também o coração, evitando insuficiência cardíaca, a progressão das doenças cardiológicas e ajudando então a manter uma saúde cardíaca melhor. Medicamentos da classe dos inibidores de SGLT2, que são os 4 medicamentos então que são os pilares do tratamento da doença renal crônica. Os inibidores de SGLT2, como empaglifosina, que é o Jardiance, e a dapaglifosina, que é o Forxiga, são medicamentos que ajudam a proteger o rim. Finerinona, que é o antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, um medicamento novo, que seria uma evolução da espironolactona. Também é a terceira droga que muda o prognóstico da doença renal crônica. E a quarta droga é a classe dos análogos de GLP-1, que é um grande exemplo, é a semaglutida, que é o Ozempic. Então essas 4 drogas são as drogas que mudam o prognóstico da doença renal crônica e muitos dos pacientes poderiam utilizar esses medicamentos, dependendo do quadro clínico, dependendo da indicação, e aí é o médico que vai te indicar, que ajudariam a proteger o rim e também protegem o coração. Só que desses medicamentos, 2 medicamentos podem fazer com que suba o potássio. Então esses medicamentos da classe dos IECAs e BRAS e a finerinona podem fazer com que o seu potássio suba. Então naquele paciente que já está com potássio alto, muitas vezes necessita a gente tirar esses remédios. E em alguns casos, se você já tem um potássio alto, 5,5 de potássio, sem esses remédios, me dificulta eu introduzir esses medicamentos para tentar proteger o rim. E isso pode virar um baita de um problema, porque eu começo a prejudicar o meu tratamento ideal para você. O potássio pode interferir no tratamento ideal para você. Como que ele pode interferir? Sendo obrigado, então, o médico a retirar esses medicamentos da classe dos IECAs e BRAS e da finerinona, porque o seu potássio está ficando muito alto, eu preciso tirar para ver se o potássio baixa. Ou eu não consigo introduzir esses remédios porque o seu potássio está alto e o risco de eu colocar esses remédios e o potássio subir ainda mais, levando a uma complicação grave, que é a parada cardíaca, é muito grande. Então prejudica o meu tratamento. E aí eu fico de mãos atadas. Muitas vezes eu preciso dar um remédio para pressão, não é da classe que protege os rins, e vai ser paciência. Eu sei que isso a longo prazo é ruim. Então, novamente, o potássio pode interferir demais na nossa terapêutica, na nossa conduta, limitando a introdução ou necessitando a retirada desses remédios que protegeriam e trariam benefício em reduzir a perda de proteína, diminuir a ida para diálise, proteger melhor o coração, diminuir mortalidade. Tudo isso porque o potássio está alto. Infelizmente, então, o potássio alto pode interferir demais na nossa terapêutica e, consequentemente,
prejudicar a sobrevida do paciente, aumentando o risco de mortalidade e também aumentando o risco de perder a função renal mais rápido, já que eu não consigo colocar os melhores remédios para ele. Tá? Então, novamente, mostrando para vocês o quanto o potássio pode interferir na nossa conduta. E como então a gente pode tentar controlar o potássio para evitar esse tipo de situação e poder me permitir ou manter esses remédios da classe dos IECAS, dos BRAS e da finerenona, ou me permitir iniciar esses remédios sem o risco de o potássio aumentar. Então, novamente, preciso entender quais as causas que estão levando o potássio alto. E nessa avaliação, eu tento corrigir tudo. Controlo melhor a glicemia, corrijo a acidez do sangue, melhoro a parte intestinal, acompanho com o nutricionista para evitar o excesso de alimentos ricos em potássio. Fazendo tudo isso já me ajuda muito. Mas algumas vezes eu posso utilizar, por exemplo, medicamentos como os inibidores de SGLT2, que já protegem o rim, eles também têm uma propriedade de ajudar a baixar um pouquinho o potássio na urina, ou jogar o potássio na urina, diminuindo o potássio no sangue. Então é uma classe extremamente interessante, porque além de proteger o rim e o coração, eu também ajudo esse paciente a diminuir o potássio. Então os inibidores de SGLT2 são interessantes. Em alguns pacientes, o uso de diuréticos, como a furosemida, pode me ajudar a eliminar um pouco mais o potássio na urina. Eliminando mais potássio na urina, consequentemente o potássio no sangue também diminui, me dando maior segurança. Então são duas estratégias que acabam me ajudando a controlar melhor esse potássio. O inibidor de SGLT2 e o uso de diuréticos. Então são estratégias para a gente poder abaixar. Além disso, que eu falei para vocês, controlando melhor a glicemia, corrigindo a acidez do sangue, utilizando, por exemplo, o bicarbonato de sódio, melhorando o hábito intestinal, evitando dietas ricas em potássio. Então tudo isso são estratégias extremamente interessantes a gente conseguir controlar o potássio. Além disso, existe hoje um medicamento novo que é o ciclosilicato de zircônio, que é o Lokelma, que é um medicamento que foi lançado esse ano. É um medicamento hoje ainda muito caro, que eles são uma forma de sachê, são cristais, é um pó, onde você toma com um pouco de água. É a evolução do Calnat, a evolução do Sorcal, onde ele não tem um gosto ruim, ele não tem um paladar ruim, não fica um negócio arenoso, porque muita gente que tomava isso, principalmente em hospital, reclamava que parecia areia, você está engolindo areia. O Lokelma não tem essa questão. E como que ele age? No intestino, ele gruda com potássio e não permite que você absorva pelo intestino o potássio, aumentando a eliminação nas fezes desse potássio. Consequentemente, o potássio cai rapidamente. Então, é uma droga nova, extremamente interessante para poder controlar o potássio. Consequentemente, abaixando o potássio me permite manter todos os medicamentos do arsenal, dos pilares, dos 4 pilares do tratamento da doença renal crônica. Me permite, se eu não estiver utilizando, introduzir esses medicamentos. O grande problema do Lokelma, o principal problema é o custo. Por mês, se você tomar um sachê por dia, ele tem um custo em torno de R$2.000 por mês de tratamento. Algumas vezes esse paciente pode necessitar tomar dias alternados, dá para diminuir em dias alternados, consequentemente o custo já cai pela metade. Mas é uma droga extremamente interessante, com poucos efeitos colaterais e, novamente, me permite fornecer o melhor tratamento possível ao meu paciente. Consequentemente, esse paciente vai viver mais, esse paciente vai ter um melhor prognóstico renal e cardíaco. Então, a utilização do Lokelma é uma droga extremamente interessante, nova, que foi desenvolvida agora e que me ajuda a controlar o potássio de uma maneira extremamente efetiva, com poucos efeitos colaterais. No entanto, é um medicamento extremamente caro, que tem um custo mais ou menos de R$2.000 por mês para o paciente. Agora imagina, né? Ele está pagando para tomar remédios como Forxiga, está tomando Ozempic, está tomando os remédios de colesterol, remédio para pressão, e aí já está caro a cesta de medicamento dele, o custo mensal dele está caro, e ainda eu coloco mais R$2.000 de custo para ele poder abaixar o potássio. Isso acaba, quem que consegue bancar tudo isso? Isso acaba se tornando algo extremamente limitante. Mas agora a boa notícia é que vai entrar numa consulta pública para avaliar que todo mundo, paciente, médico, cuidadores, familiares, possam opinar
na incorporação desse medicamento no SUS. Olha só que coisa legal. Dependendo do Ministério da Saúde, achando que isso tenha valor, eles vão incorporar esse medicamento no SUS e você conseguiria pegar no alto custo. E por conta desse alto custo, peraí, deixa eu só resolver uma coisa aqui. Então, novamente, é possível ter um controle melhor e, novamente, se for incorporado, vocês vão ter o benefício de conseguir pegar isso no SUS, um medicamento de R$2.000 que vai estar de graça para os pacientes. Então, claro, não vão ser para todos os pacientes, provavelmente vai entrar para o paciente no estágio 4, então aquele paciente com doença renal crônica, com funcionamento entre 30% e 15% de função renal, então vão ser essa classe de pacientes que vão se beneficiar inicialmente. Talvez mais para frente tenha benefício para outros tipos de pacientes, mas já é um grande avanço, porque normalmente esse potássio mais alto acaba entrando nessa faixa de função renal. Paciente com uma função renal melhor, normalmente não tem tanto caso de potássio alto. Normalmente os potássios mais altos é nessa faixa de 15% a 30%. Ou seja, tem novidades muito boas e provavelmente a consulta pública deve começar agora, na próxima semana. Entre Natal e Ano Novo deve entrar essa consulta pública e eu vou avisar todo mundo aqui no Instagram para poder ajudar na divulgação, ajudar na realização da pesquisa, fazendo assinatura, porque é uma droga que particularmente eu gosto muito, acho extremamente promissor, extremamente bom, mas o custo acaba sendo ainda muito limitante, muito caro. Então eu quero que a maior parte das pessoas possa ajudar nessa consulta pública e possa ajudar na sua incorporação, tá? Conceição, não mostra sintomas, tá? Essa live, novamente, depois, quem perder, vai ficar gravada no YouTube, ela não vai ficar gravada aqui no meu Instagram, ela vai ficar momentaneamente gravada para a gente baixar e ir para o YouTube, tá bom? As lives hoje, os nossos vídeos, eles ficam disponibilizados no YouTube. Tem vários vídeos, várias lives lá. Quem quiser saber, vai lá na minha bio. Na minha bio tem um link. Clicando naquele link vai ter um canal do meu YouTube que você pode ir e vai poder assistir essa live gravada e todas as outras que eu já fiz. Então, novamente, o potássio, recapitulando para a gente finalizar, resumindo, é uma substância extremamente importante para o bom funcionamento do nosso corpo, para a contração muscular, para o ritmo cardíaco, para o funcionamento dos neurônios, das células, mas níveis altos ou muito baixos de potássio podem levar a complicações graves. Paciente com doença renal crônica mais avançada pode levar a uma tendência de reter potássio, aumentando muito o risco de potássio alto, e muitas vezes a gente pode indicar diálise somente por conta de um potássio mais elevado. Isso pode acabar acontecendo. E potássio alto tem uma complicação grave, não tem sintomas que me digam que o potássio está alto, só fazendo exame de sangue. Ah, tô com formigamento, tô com palpitação, não dá para saber, não tem nenhum sintoma que você fale, olha, acho que tô com potássio alto, só fazendo exame. E medicamentos, como medicamentos da classe dos IECAs e BRAS, os inibidores do antagonista receptor mineralocorticoide, que é a finerenona, espironolactona, podem potencializar o aumento do potássio, só que são drogas extremamente importantes para a gente preservar o rim. Essas drogas fazem parte do quarteto fantástico, que é o quarteto de medicamentos, os 4 pilares que protegem o rim. E a gente não utilizar esses medicamentos está relacionado a um pior prognóstico do paciente, um maior risco de evoluir para a perda da função renal, um maior risco de complicações cardíacas, um maior risco de mortalidade. Por isso, utilizar esses 4 medicamentos é de fundamental importância. E muitas vezes a gente precisa controlar o potássio para poder manter esses medicamentos ou me permitir iniciar esses medicamentos. E quais medicamentos me ajudam a baixar o potássio? De uma maneira geral, muitas vezes o inibidor de SGLT2, Forxiga, Jardiance, podem me ajudar a baixar o potássio, além de fazerem parte desse quarteto. Alguns diuréticos podem ajudar, mas apesar de não ser uma droga muito interessante,
mas ele ajuda a baixar um pouquinho o potássio. E hoje em dia foi lançado nesse ano o Lokelma, que é o ciclosilicato de zircônio, e pode me ajudar também na terapêutica de abaixar o potássio. E a notícia boa que ele vai ter uma consulta pública agora para ser incorporado na farmácia de alto custo para um público seleto de doença renal crônica, ajudando a reduzir esse custo que acaba sendo proibitivo para a maioria dos pacientes. Certo, pessoal? De potássio era isso que eu queria falar para vocês. Essa live novamente vai ficar disponível no YouTube depois. E vamos tirar algumas dúvidas aí, mais 10 minutinhos de dúvida e a gente encerra a live. Bora, vamos responder agora as perguntas. Felipe Toscano, doutor, lembra que você falou para mim para parar de pensar coisas negativas? Claro que eu lembro, Felipe. Você, pelo jeito, melhorou muito sua mentalidade, seu modo de pensar. A gente tem que parar de ficar sofrendo por antecipação, ficar apegado a coisas pequenas e muitas vezes precisa ter um acompanhamento com um médico que você confie para poder lhe dar as melhores orientações. Muitas vezes você ficava fixado com a perda de proteína, que era uma perda muito pequena, onde você já tomava medicamentos. Então, novamente, lembro perfeitamente de você sim, viu? Que mais, pessoal? O que vocês têm de dúvida aí? Mandem para a gente poder ajudar vocês da melhor forma possível. Ninguém tem dúvida de nada do que eu falei? Vamos lá, pessoal. O que vocês têm de dúvida aí para eu tirar a dúvida de vocês? Todo mundo preparado aí para fim de ano. Adriano, meu potássio está 6,2. É exatamente isso, Adriano. Seu potássio está alto e precisa ter alguma conduta quanto a isso. Precisa conversar com seu médico, precisa baixar. Potássio 6,2 aumenta muito já o risco de arritmia cardíaca, tá? Amoxicilina, clavulanato, prejudica quem é renal crônico grau 3, é um antibiótico. Aí a indicação do antibiótico e ajuste da dose do antibiótico é o seu médico que vai te falar, tá? Como podemos cuidar dos nossos rins preventivo? Malu, estilo de vida, boa dieta, perder peso, tomar os melhores medicamentos, controlar pressão, controlar diabetes, tudo isso é importante. Nefrolitíase à esquerda, Patrícia, quer dizer que você tem um cálculo renal à esquerda, no rim esquerdo. Qual o valor de potássio está bom? Normalmente, o valor de potássio dentro da referência, abaixo de 5,0. Qual o valor de potássio para uma criança de 5 anos? Conceição, aí eu não sei dizer. Você tem que falar com um médico pediatra, tá? Obrigado, Felipe. Que bom que você aprendeu com meus conselhos. Tá indo bem? Pô, fico feliz, viu? Vômitos causam diminuição do nível de potássio, esposa gestante. Até pode, tá, Anderson? O vômito pode levar, sim, à perda de potássio. Doutora, a vitamina D 125 alterada acomete os rins? Você está falando a vitamina D está em nível de 125, está bem alto, pode levar a intoxicação de vitamina D e sim prejudicar o rim. Mas se está acontecendo isso ou não, só fazendo exame e avaliando. Que mais, pessoal? Cinco minutinhos aí para tirar as dúvidas de vocês. Valeu a pena essa live sobre potássio? Vocês gostaram? Foi útil? Teve informações que te ajudaram? Comenta aqui para mim nos comentários para saber aí o que vocês acharam.
Boa tarde, tem uma amiga que só tem um rim, inventou de tomar metanolona, pode ter alguma complicação? Eu acredito que esse seja um anabolizante, né? Olha, tem que tomar muito cuidado, viu? Tem que ver a real necessidade, quais doses, tem que acompanhar com o médico do esporte, nutrólogo, respeitável. Toda vez que você usa anabolizante tem risco de ter complicação, ainda mais com rim único, viu? Boa tarde. Sinto muita dor no rim esquerdo, meu potássio está 4,2. O potássio está normal, não tem nada a ver com a dor no rim, tá? Que mais, pessoal? Diabética há 30 anos, meu xixi estava espumando, mas parou de espumar, é porque melhorou? Não sei, Diana, tem que fazer exames, tem que ver se está tendo perda de proteína na urina, se a proteína na urina melhorou, tudo isso é importante, tá? Não dá para dizer. Espumar menos pode ser um sinal de que está tendo menos perda de proteína na urina, e seria muito bom. Minha função renal está 20% e tem artrite reumatoide, faço uso de tocilizumab. Essa medicação prejudica o rim? Olha, nobre, a princípio não, tá? O inibidor de interleucina 6 não necessariamente prejudica o rim. Seria a vitamina D 1,25 alterada em relação à vitamina D25. Essa alteração na conversão pode causar dano no rim? Depende, Carla. Muitos pacientes com PMMA têm uma conversão excessiva da 1,25 levando à intoxicação. Mas a 1,25 vitamina D é uma vitamina D muito lábil. Então tem que saber o porquê que dosou. Não se dosa na população geral. Xixi com rim normal pode ter espuma? É possível ter espuma. O que é mais importante descartar, Malu, é se tem proteína na urina. Tamoxifeno faz mal aos rins? A princípio não. Como faço para baixar o potássio, estágio 5? Marcando uma consulta com o seu médico. Ele vai avaliar e dizer o que dá para fazer. Adriana. Obrigado, Carla. Que mais, pessoal? Mais alguns minutinhos aí pra gente encerrar. Eu faço hemodiálise, não posso comer de tudo. Existe... Teoricamente, Edinalva, quem faz diálise tem uma liberdade um pouco maior, tá? De quem está em tratamento conservador. Mas sempre conversar com o nutricionista. Sandra, tenho insuficiência adrenal e estou tendo cólica de rim. A minha endócrino... Tenho sangue na urina baixo, mas parece exame de urina. Não é certo, não é? Mesmo pouco. Malu, tem que avaliar. Presença de sangue na urina associada à perda de proteína pode ser um problema. Xixi muito amarelo, pode ser urina concentrada, tem que beber mais água. Bora, pessoal, o que mais vocês têm de dúvidas? Mais 3 minutinhos aí, 1h10 a gente encerra. Era para existir uma medicação para os rins voltar ao normal. Edinalva, infelizmente ainda não existe. Provavelmente no futuro deva existir. Hoje ainda não existe. Por isso, cuidem muito bem dos seus rins. Façam de tudo. Acompanhe com o seu médico que você confia. Mude o estilo de vida. Melhore a saúde emocional, mental. Melhore a alimentação. Controle seu peso. É isso que tem para poder controlar o rim. Quais alimentos que causam cálculo? Depende muito, Ingrid. Não existe um medicamento específico, um alimento específico. O sal, de modo geral, excesso de sal e excesso de proteína poderiam favorecer a formação de cálculo renal. O que fazer para baixar ureia e creatinina? Antônia, a mesma coisa, não sei dizer, tem que avaliar cada caso, tá? Então marque consulta com o nefrologista para poder avaliar.
Depois de uma infecção de urina forte tratada, esse exame na urina permanece e aparece em todos os exames desde 2019, pouco alterado, mas tem creatinina e ureia normal. Ótimo, Malu. Recomendo você passar com o nefrologista e estar acompanhando isso de perto, viu? Essas medicações podem ajudar a melhorar a função renal. Essas medicações ajudam, o quarteto fantástico ajuda a proteger o rim. Não vai necessariamente melhorar, mas vai estabilizar para evitar que ocorra uma piora progressiva, tá? Não vai reverter. O rim é um rim que não se regenera, tá? Lokelma, Conceição, com K. Lokelma. E o que é com K. Lokelma. Lourdes, distúrbio de rotação por si só não quer dizer grande coisa, tá? Boa tarde. Espuma na urina pode ser algum problema renal? Sim. Espuma na urina tem que descartar perda de proteína na urina. Isso é o mais importante. Se tiver perda de proteína na urina, pode ser um sinal de lesão dos rins. Anmari, já falei aqui na live. Os medicamentos protegem o rim IECA e BRA, inibidor de SGLT2, antagoniza o receptor mineralocorticoide não esteroidal, que é a alfinerinona, e os análogos de GLP-1, representado pela semaglutida principalmente. Tem uma live específica sobre isso no meu YouTube, que vocês podem acessar, e lá tem uma live que eu falo exatamente só desses 4 medicamentos. Bom, pessoal, deu 1h10. Quero agradecer vocês novamente aí pela live, pela presença hoje. Vamos fazer uma live semana que vem para a gente encerrar o ano com uma reflexão. E, novamente, essa live não ficará gravada, ficará no YouTube. Quem quiser acessar o meu YouTube, ver essa e várias outras lives, clica na minha bio. Na minha bio tem um link para o meu canal no YouTube. Se inscreva, todas as lives vão para lá, tá bom? Desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, o último final de semana antes do Natal. Aproveitem, mudem estilo de vida, melhorem a mentalidade, parem de arranjar desculpas para a sua vida, assumam a rédea da sua vida, da sua saúde, para que você tenha uma vida mais frutífera, mais feliz, com boas colheitas, com bons relacionamentos. É isso que importa no final, tá bom? Um grande abraço e agradeço a todos aí pela participação.